Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria que você que está aí na sua casa, nesse momento, recebendo esse áudio, que você pudesse parar um instantinho, curvar a sua cabeça e vamos fazer uma oração. Querido Deus e amado Pai, Senhor, eu te louvo, eu te glorifico por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é bom, porque, ó Pai, as tuas misericórdias duram para sempre, e nas tuas mãos, ó Pai, está o ir, o vir, o assentar e o levantar, o dar sabedoria ao homem, discernimento, compreensão, abrir, Senhor, o coração, e que o Senhor, ó Pai, venha trazer discernimento, entendimento para as nossas vidas nesse dia. Eu te louvo, Senhor, te glorifico por cada um que o Senhor vai levar essa palavra e que eles possam a receber de maneira clara, de maneira sobrenatural, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de estar falando, nesse dia, um pouquinho a respeito de amor e ódio. Amor e ódio. Duas palavras pequenas, mas com tantas ligações entre si, tão próximos, o amor e o ódio, e que fazem tanta diferença na vida do homem, na vida sentimental, na vida familiar, em todas as áreas. O amor e o ódio sempre estão presentes. E eu gostaria de que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Miqueias, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Palavra do Senhor, que em visões veio a Miqueias, moratista, nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouve, todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós. Outros, o Senhor, desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo deles se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Vamos parar por aqui. Amor e ódio. Quando nós passamos por grandes momentos de tristeza, angústias prolongadas, e abusos incessantes, perseguições ininterruptas, castigos eminentes, geram falta de esperança, desespero. E se clamamos, quando procuramos em nossa mente uma saída e olhamos para o céu em busca de salvação com apenas um vislumbre de esperança, tomaríamos coragem e continuaríamos a resistir até o fim? A esperança é um raio de sol que atravessa o céu escurecido pela
tempestade. Temos passado por tempos difíceis, tempos de luta, tempos de angústias, sofrimentos que parecem não ter fim. Ao Senhor, se nós olharmos, ao Senhor pertence a salvação. Ele é o Criador, o sustentador de todas as coisas, e ao Senhor pertence a salvação. Quando nós olhamos para essa cena, por essa questão de amor e ódio, nos faz lembrar de uma cena de uma criança. Quem nunca viu uma criança pequena gritar com os pais, gritar com a mãe, quando a mãe não dá a ela alguma coisa, quando ela quer algo, e simplesmente a mãe não concede, ou qualquer coisa assim, e que ela sai gritando, eu te odeio, bate os pés na sala, com raiva, irada, gritando, eu te odeio, e sai da presença dos pais. Essas palavras voam como dardos, machuca o coração da mãe, machuca o coração do pai, machuca o coração daqueles que, com tanto amor, com tanto carinho, tentou educar, tentou ensinar, tentou mostrar um caminho, mas de repente, como vamos dizer assim, tantas palavras que ofendem vindos de uma criança pequena. Qual mãe não viu ou sentiu esses sentimentos de filho que sai da sala emburrados? Provavelmente essa expressão foi conhecida da criança. Ela foi somando as palavras, foi somando tudo que ouviu de pai, tudo que ouviu de mãe. Uma expressão foi conhecida da criança por intermédio da própria mãe, do próprio pai, que muitas das vezes deve ter ouvido um falando com o outro, eu te odeio, eu te odeio. Ódio e amor. Expressão muito conhecidas da sociedade. Palavras que se tornaram comuns, desgastadas, que muitas das vezes são dirigidas a objetos, situações ou mesmo pessoas. Quantos não compram um sapato, uma sandália para a mulher, ou uma blusa, e usam uma vez, e depois quando pega aquela roupa de novo, por talvez uma situação, um momento que passou vestido aquela roupa, diz claramente que odeia aquela sandália, aquele sapato, aquela blusa, ou mesmo para situações. Eu odeio essa situação de ter que vir numa reunião de família. Eu odeio essa situação de ter que ficar fazendo sala para essas visitas que eu não gosto. Pessoas que não compartilham o mesmo ponto de vista minha. Amor e ódio, tão próximos, mas que fazem uma diferença tão grande nas nossas vidas. O uso leviano dessas palavras contribuiu para esvaziar o seu verdadeiro significado. Já não compreendemos a profundidade das afirmações que descrevem tanto pessoas como outras, que muitas das vezes a gente diz eu te odeio, ou dizemos também para algumas pessoas eu te amo, mas essa palavra
não tem a conexão real, o valor real, o verdadeiro significado. E quando nós levamos para o Criador ainda, nós colocamos tudo errado. Afirmações que descrevem um Deus que é amoroso e que odeia o pecado. Não entendemos a profundidade dessas palavras. Assim, muitos não vão entender o verdadeiro significado do que está dizendo. Muitos retratam o nosso Deus como um Deus gentil e bondoso, um ser cósmico, fácil de ser convencido, de ser manipulado. Muitos até dizem, Deus é amor. E por ele ser amor, ele não vai enviar ninguém para o inferno. Ele não vai condenar ninguém. No final, ele vai perdoar tudo, ele vai perdoar todos os pecados. E assim, nós vamos criando os nossos conceitos erroneamente, sem entender direito quem é esse Deus. O nosso conceito daquilo que ele odeia fica prejudicado por nossos falsos juízos, nossos pensamentos errôneos a seu respeito. É uma boa sugestão lermos a palavra de Deus, procurarmos dentro da palavra e colocarmos ela como sendo unicamente a nossa regra de fé e prática, colocar em ação tudo que ali está escrito e nos moldarmos por ela. E entendermos uma coisa, que quando você lê, você compreender, você vai ver que o ódio de Deus é real. O ódio de Deus é real, é ardente, é consumidor. O ódio de Deus é destruidor. Ele odeia o pecado e adota a postura de um juiz pronto para administrar o castigo a todos aqueles que desafiam a sua autoridade. Deus é Deus. Ele é soberano. Tudo que existe teve um princípio, foi criado nele, por ele, para ele. E quando nós entendemos e compreendemos quem é Deus, nós vamos compreender quem somos nós para desafiarmos a sua autoridade. Mas o amor de Deus também é real. É tão conciso que ele enviou seu Filho para salvar e receber o castigo que era meu, que era seu. Recebeu castigos no lugar dos pecadores, um substituto. E quando nós olhamos para João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, nos dá uma resposta tão grande desse amor de Deus, aonde está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. Todos nós somos criaturas. Nós só nos tornamos filhos quando nós cremos na vida, morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus aos céus. Quando nós cremos, é que nós nos tornamos filhos. E, continuando no versículo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. A salvação
é individual. É uma coisa que a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Se o Senhor não nos ressuscitar primeiro, se primeiro nós não nos ressuscitarmos, o Senhor não nos tirar desse mundo perdido, da morte espiritual, nós não temos condições de responder a Ele positivamente. Porque foi somente por causa disso, foi pelo amor dele. Aonde eu disse inicialmente, a salvação pertence ao Senhor. Está lá em Jonas 2, versículo 9. Não é pelo seu esforço, nem pela sua beleza, nem pela família aonde você nasceu. Não. Não é hereditário. A salvação não passa de pai para filho, de pessoas que buscaram seguir uma herança familiar. Não. A salvação é individual. É você entender, é você compreender qual foi o significado da vinda do Senhor Jesus a esse mundo, quando Ele deixou a sua glória, deixou tudo e se fez carne, para, como homem, como uma pessoa comum, como qualquer outra, mesmo sendo Deus, venceu o inimigo para mim e para você. Mas eu quero dizer para você ainda nessa noite, amor e ódio estão em uma mesma condição. Ambos são eternos, irresistíveis e insondáveis. Quando nós olhamos para essa relação de amor e ódio, quantos começam uma família declarando amor uns pelos outros, andando juntos, andando lado a lado, mas em dados momentos, nos momentos difíceis, nos momentos de lutas, de tribulação, quando a escassez, o sofrimento prolongado vem, ou muitas das vezes quando nós passamos grandes problemas de grandes temporadas de lutas, de aflição, aonde a escassez, a falta entra na casa. Tem um comentário popular que diz que aonde falta o dinheiro, não há casa que falta o dinheiro, o amor sai pela janela. Muitas das vezes, começamos uma sociedade, uma firma, duas pessoas com a mesma visão, com o mesmo ponto de vista, com o mesmo desejo de crescer, de prosperar. Mas quando nós olhamos para o livro de Miqueias, nós vamos ver tantas explicações que estão ali, tantas orientações para que possamos seguir o nosso caminho com honestidade, com dignidade, para que possamos, no final, recebermos a recompensa. E quando nós olhamos para o livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 2, nos diz assim, se cobiçam campos, arrebatam-se casas, as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, e uma pessoa e a sua herança. Quando se começa uma empreitada, ou mesmo num casamento, ou numa sociedade entre duas pessoas, que começam a cobiçar cada vez mais terrenos, tomam posse deles, invejam, desejam casas, propriedades de outros, e acabam por
apoderar-se delas, sem escrúpulos, sem medir as consequências daquelas pessoas. E não tem escrúpulos em agir com violência. Será se isso é a realidade que nós temos vivido? Todos os tempos isso aconteceu. E essa violência é contra qualquer um. É contra homem e sua família. Agride com impiedade o semelhante e seus herdeiros. Não tem um mínimo de amor. O ódio, tudo que começou com amor, vai se transformando em ódio. Roubar se torna uma coisa normal. No capítulo 2, versículo 8, vai nos falar do roubo. Que quando a escassez ou a cobiça, a inveja se torna grande, rapidinho o roubo entra no meio. No capítulo 2, versículo 8 de Miqueias, nos diz assim: mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa. Aqueles que passam seguros, sem pensar em guerras. É triste, mas é a realidade. Aquele que começa a explorar uma outra pessoa, ele não quer tirar dele somente a capa, não. Quer deixar aquela outra pessoa na ruína mesmo. Nas suas negociatas, nas suas negociações, nos meios de passar a perna um no outro. Não querem tirar, somente ganhar o que é justo. Então o Senhor está falando: entretanto, o meu povo se levantou como inimigo da sua própria gente. Não existe quem. É qualquer um que tiver a oportunidade de tirar vantagem do outro. Não importa se é irmão, se é parente, se é pai, se é mãe. O importante é estar ganhando alguma coisa. Não se importa com nada. Arranca a capa. Além da túnica, arranca também a capa. E dos que passam confiantes, orgulhosos, como quem retorna de uma guerra. Se gloriam. Enganei. Depois sai vangloriando. Olha, enganei. Consegui ganhar. Consegui fazer como eu tinha tanto e fiz tanto. Enganando, trapaceando. A cobiça. E essas pessoas, essas mesmas, se nós olharmos no versículo 9, eles vão dizer, olha, 2 versículo 9, lançai fora as mulheres de seu povo, do seu lar, queridos. Dos filhinhos dela, tirai a minha glória para sempre. O Senhor está falando aqui, ó, está tirando a glória dos filhinhos agora. Aqueles, pois, eles estavam ensinando os filhos a serem egoístas, cínicos, desde pequenos. Olha, vê como que o pai negocia, vê como que o pai ganha dinheiro, vê como que o pai é esperto, vê como que o pai é astuto. O pai saboteia em todas as coisas, ele leva vantagem. E quantos filhos olha para os pais e vê os pais com uma desonestidade tão grande. Por toda casa que mora, seja de aluguel ou casa própria, quando compra de cá outra casa, muda. A primeira coisa que faz, tem que dar um jeito. Fazer um gato aqui na água, um gato na luz. E por aí vai. Gato em todas as coisas. E o filho olhando. Ensinando o filho desde pequeno
Para que serem egoístas, cínicos, sem olhar a situação de outros? Opressão, ódio, era o que não faltava. Aquele, pois, que se alimenta da carne da minha gente, arranca sua pele, despedaça os seus ossos e os cortam como se fosse carne para cozer em panela. Deus está falando isso aqui no capítulo 3, versículo 3, que o povo, mesmo sendo o povo de Deus, se tornou inescrupuloso. Não tem amor, não tem carinho, não tem nada. Está procurando se alimentar mesmo da carne do outro. Não deixar nada. Deus os chama de hipócritas. Chegará a hora em que clamará ao Senhor. Aquele que explora, uma hora ele vai clamar ao Senhor. Uma hora ele vai ver perdendo, ele vai começar a perder as coisas e vai olhar para o céu, olhar para o Senhor. E vai clamará, mas não mais lhe responderá. O Senhor já não vai responder mais. Naquele dia, ele esconderá a face, devido a toda a malignidade que eles têm praticado. Como está a nossa consciência? Como está a nossa vida? Diante do nosso próximo, diante do nosso irmão, diante do necessitado que passa perto da gente. Como tem estado a nossa vida? Temos sido justos? Temos sido pessoas realmente honestas? E o Senhor continua falando no capítulo 3, no versículo 9, a respeito de injustiça, quando ele vai dizer assim, ó, ouve agora isto, vós, cabeça de Jacó, e vós, chefe da casa de Israel, que abominais o juízo e pervertei tudo o que é direito. Adaptações, pervertendo o juízo, pervertendo o direito do outro, fazendo coisas que não se deve. Heresias não faltavam. E quando o Senhor começa dizendo, portanto, assim diz o Senhor, concernente aos profetas. Todas essas pessoas, tem profetas, tem pessoas que muitos dizem que são seus guias, pessoas que, para ser conselheiros, que vão buscar conselhos de determinadas pessoas. E o Senhor coloca como se fossem profetas que induzem o povo ao erro. Pessoas que conhecem a verdade, sabem a verdade, mas que induzem o povo ao erro, desviando-os do caminho, ensinando a adorar, a adorar aquela pessoa sem prestar atenção, colocando obstáculos no verdadeiro conhecimento e entendimento da verdadeira fé. Induzem o povo do Senhor ao erro, desviando-os do caminho. Quando se lhes é oferecido uma boa refeição, ofereça uma boa comida, um jantar, um almoço, para uma dessas pessoas, para você ver. Mesmo em tempos de calamidade, na situação difícil, eles vão te proclamar Shalom, que quer dizer paz, prosperidade, vida longa.
Ele vai te declarar. Contudo, se você perguntar por uma outra determinada pessoa, que não é do círculo dele, que não é do círculo de amizade, não é pessoas que o convidam para um banquete, para um almoço, que o sustenta, ele vai te falar que aquela pessoa está em guerra. Guerras contra aqueles que não lhes empaturram de comida. Essa é uma realidade. Essa é uma conotação séria. Extorsão e mentiras é normal na boca dessas pessoas. E está na boca de muitas pessoas que até pensam que estão servindo ao Senhor. E o Senhor está falando por tudo isso. Sim, as trevas virão sobre vós. As trevas vão vir, um momento de luto, um momento de tribulação, um momento de total escuridão virá. Um tempo de noite em que não haja visões. Nem essas pessoas que estão falando que têm visão não vão ter. Haverá densa escuridão, sem qualquer divina revelação. O sol se porá e o dia se escurecerá. Completamente para todas essas pessoas. Noite de escuridão, dias como se fosse noite. Mas não para por aí. Assassinatos, como nós já temos visto, acontecendo por todos os lados. No capítulo 7, versículo 2, vai nos falar a respeito de assassinatos. E diz assim, olha, pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão. Cada um caça a seu irmão com laço. Pessoas piedosas desapareceram. Já vão desaparecendo a cada dia. Não conseguimos mais confiar em ninguém. As pessoas honestas estão desaparecendo da face da terra. Não há pelo menos um justo entre a humanidade. Todos os homens estão à espreita, armando ciladas para derramar sangue. De cada ser humano está procurando o seu próprio irmão. Cada um procurando tirar vantagem de todas as maneiras. E aí nós vimos, por que vem a ira de Deus? Por que o ódio de Deus vem sobre a humanidade? E quando nós paramos um pouquinho, nós vamos ver. Eu falei de algumas coisas aqui, mas com certeza você lembra de tantas outras ofensas que a humanidade tem feito ao Senhor. E por isso o juízo de Deus virá. O juízo de Deus virá. Mas mesmo em meio a uma certeza, uma confirmação de um juízo que virá, o castigo virá, o Senhor não vai deixar impune essas pessoas. Mas no meio a tudo isso, há esperança, há consolo. E o Senhor também descreve o amor dele para conosco. A verdade é que o castigo virá somente após
muitas e inúmeras propostas e oportunidades de arrependimento. O Senhor está sempre mandando alguém falar com a gente: olha, preste atenção, olha, observe o que você está fazendo. Isso que você está fazendo não é correto, não é certo. Ou mesmo quando estamos sozinhos, que vamos fazer alguma coisa que desagrada o Senhor, nós escutamos uma vozinha que vem lá do fundo da consciência, que nos alerta: o que você está fazendo? Isso não é certo. Isso não é honesto. É verdade, o castigo virá somente após inúmeras propostas de oportunidades de arrependimento, para que se volte à verdadeira adoração e à obediência. Deus nos dá oportunidade dias após dias, oportunidades essas que, se nós olharmos por todos os lados, nós vemos o amor de Deus, para que a gente volte para a palavra dele, para que a gente volte ao primeiro amor. E quando nós olhamos para a palavra, feito eu falei aqui no início, que a palavra de Deus tem que ser a nossa regra de fé, a nossa prática. Nós vimos o quanto esse Deus é maravilhoso. É o amor de Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, meu irmão, a vida eterna. É o amor de Deus. E ele nos disse, Jesus nos deixou várias afirmações para que a gente possa entender que Ele é Deus, Ele é o Senhor, que a salvação e a vida eterna é só através dEle. Ele diz lá em João 6,35, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, aquele que quiser essa luz. Ele veio a esse mundo para ser luz, e é a luz do mundo. Ele também diz, olha, eu sou o pão da vida. João 6,35, eu sou a luz do mundo. João 8,12. E ele vai dizer assim, olha, eu sou a porta. Eu sou a porta. Se você examinar as Escrituras, um dia essa porta foi fechada, lá no Jardim do Éden. E ali foi colocado querubins e uma espada flamejante para que o homem não achasse essa porta. Mas Jesus vem e fala assim, olha, eu sou essa porta. Eu sou essa porta. E ele também vai dizer, olha, eu sou o bom pastor. Sou eu que vou guiar vocês para essa porta. Siga a minha luz. Eu vou sustentar vocês, eu sou o pão da vida. Mas ele também nos dá uma outra certeza e convicção, que a Bíblia fala que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecado. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Entender a obra, a vida, tudo que Jesus fez, é o mínimo que cada ser humano deve procurar conhecer. Não conhecer somente a história de Jesus, mas conhecer esse Jesus da história, que tudo fez para que nós
alcançássemos a vida eterna. Uma tão grande salvação, uma tão grande oportunidade. A porta foi fechada. Criou-se cardos, espinhos. Mas Jesus disse: olha, eu sou o caminho. É Ele que nos conduz à verdade, do retorno para esse Deus tão maravilhoso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E depois Ele vai dizer: olha, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Temos tentado fazer tantas coisas por nós mesmos que esquecemos desse detalhe tão importante. Quando Ele diz: eu sou a videira verdadeira, Ele também vai dizer logo em seguida: aquele que não está em mim não dá frutos. Nós só damos frutos se estivermos ligados na seiva da videira. Amar é praticar a justiça. O que é amar? É praticar justiça. É amar uma pessoa, feito quando o apóstolo João já estava velhinho, ele vai fazer uma declaração: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. E quando nós olhamos essa conexão do que significa verdadeiramente esse filhinhos, amai-vos uns aos outros, nós vamos ver a profundidade que é isso. Amar é praticar justiça. Ames as beneficências e andes humildemente como o seu Deus determinou. Como Deus determinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se você sabe que o único caminho, que a única verdade e a vida é o Senhor Jesus, se eu não te falar como encontrar esse caminho, eu não estou tendo amor por você. Eu não estou te falando, eu não estou te expressando o desejo de estar com você somente por alguns momentos, mas é passar uma vida eterna junto com você, junto com o Pai. Quando nós olhamos lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 2. Ele nos diz: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Quer ter vida longa? Quer ter paz? Quer ter alegria? Ponha a sua vida de acordo com a palavra do Senhor. E você vai ver como as coisas vão começar a mudar na sua vida. Ensine o seu filho a ser honesto, trabalhador. Não dê maus exemplos, para que você não ouça, feito o que eu te falei aqui no início, a respeito do filho, da filha. Que quem nunca ouviu isso? Qual pai que nunca viu uma criança nervosa e dizer para o filho: eu te odeio? Mas o pai que é pai perdoa.
Ele não vai levar isso em consideração. Ele vai falar, ele não sabe o que faz. É novinho. Preste atenção. A vida é curta. Passa tão rápido. Mas, por muito que você viva, não é nada diante de uma eternidade. E essa oportunidade dessa eternidade, a escolha é sua, é minha. Ou nós podemos querer uma eternidade junto com o Senhor, de paz, de alegria e felicidade, ou uma vida eterna, separada do Senhor. E a gente vê o amor de Deus diante de um mundo tão corrupto, tão sujo, que quando nós olhamos aqui, mas em meio à injustiça, Deus promete libertar uma pequena minoria que continua a obedecer. É a Bíblia que está falando. Deus não vai salvar a todos. Vai ser somente aquele que crê no Senhor Jesus e que o tiver como único e verdadeiro Salvador. Não existe salvação fora dele. E a Bíblia nos afirma: o rei irá diante deles. No livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 13, vai nos dizer: subirá diante deles o que abre o caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. O rei, meu irmão, esse rei que a Bíblia toda proclama, que a Bíblia toda fala, não está falando de reis terrenos, reis terrestres, não. Está falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Está falando do Senhor Jesus. E quando nós pegamos o capítulo 5, do versículo 2 de Miqueias, para fecharmos, vai nos dizer de onde o Senhor Jesus veio. E diz assim: e tu, Belém Efratas, pequena, mas para figurar como grupo de... pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse é o Rei da Glória. É Ele que virá. Ele já veio uma vez. Ele veio como servo. Mas agora ele está voltando como Senhor dos Senhores. Ele agora volta como rei. Não volta mais como servo sofredor. E que você possa ter recebido essa palavra e que o Espírito Santo ilumine a tua mente, o teu coração, para tudo que você ouviu, para tudo que eu tentei te ensinar nesse dia. E que essa palavra seja viva, seja verdadeira na sua mente e no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, Senhor, que essa tua palavra possa alcançar pessoas aonde elas estiverem, que ouvirem, que pararem, que prestarem atenção, ó Pai, de tudo que o Senhor colocou no meu coração para estar falando com essas pessoas. O Senhor sabe quem precisa dela e quem vai dar ouvido. Eu abençoo a sua casa, o seu lar, a sua família, os teus filhos, tudo, a sua empresa, tudo que você faz
sejam uma bênção nas mãos do Senhor. Eu encerro aqui, mas eu gostaria de pedir para você deixar o seu comentário. Qualquer dúvida, pode me procurar. O e-mail da igreja é igrejabatista-restaurandovidas@hotmail.com. Eu sou o pastor Guedes, o teu servo ao seu dispor, em nome de Jesus.